Olá, meu nome é Edson Alves. Atendendo aqui a pedido, estou fazendo o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu fiz uma resenha do filme Batman vs Superman, falando de alguns aspectos do filme e, na verdade, tentando combater um pouco as críticas que foram feitas ao filme, críticas muito negativas. Esse segundo vídeo ele vai ter alguns spoilers. Então, assim, você que ainda não assistiu o filme, de repente, se você gosta de preservar a surpresa em relação às cenas, às sequências, não é interessante assistir esse vídeo porque eu vou estar dando spoilers aqui para vocês e já estou avisando exatamente para ninguém assistir desavisado essa resenha que vai ter sim análise de algumas cenas. Bom, vamos lá. Batman vs Superman, em vários aspectos, é uma continuação do Man of Steel. O Super-Homem, nesse sentido, ele segue o caminho do herói. É até interessante, nesse sentido, o seguinte, né? Quando você olha para o título do primeiro filme, que seria do Superman, o nome do filme não é Superman, o nome do filme é Man of Steel, o nome do filme é Homem de Aço. Então, o Superman ele ainda está se construindo enquanto herói, ele não é o herói clássico que a gente conhece. A história, né, do filme, o roteiro, trata o Superman como um alienígena de um outro planeta, de uma outra galáxia chamada Krypton, que chega à Terra e dentro da mitologia clássica é adotado por um fazendeiro do Kansas, Jonathan Kent, e sua esposa Martha Kent. Então, assim, o tratamento que se dá ao personagem, e eu estou falando do Man of Steel, óbvio, ainda é o tratamento de um ser, um alienígena, um ser de outro planeta, que está ainda, nesse sentido, tentando se adaptar à Terra e vai crescendo, sendo criado pelos valores, né, de um fazendeiro do Kansas. Mas, de qualquer maneira, ele está fazendo o caminho do herói, ele ainda não é o super-herói. Quando termina Man of Steel, as opiniões ficam divididas, né? Será que ele é herói? Será que ele é vilão? Será que ele é uma ameaça? Será que não é? Então, já indo para Batman vs Superman, você tem essa divisão de opiniões mesmo, né? Uma parte da população entende que ele representa um salvador, um herói, um messias, e outra parte da população entendendo que ele representa uma ameaça. Nesse sentido, Lex Luthor atua, né, com seus estratagemas, etc., como se ele fosse realmente uma ameaça, alguém a não ser confiável. O próprio Batman, o Bruce Wayne, também percebe isso, né? Em função da tragédia que acontece lá na Wayne Tower, na Wayne Financial, que é o prédio, né, do Bruce Wayne em Metrópolis, que entra em colapso, é derrubado, centenas de pessoas morrem por conta disso. Batman desenvolve uma extrema desconfiança e até um ódio em relação ao Superman. Então a linha que o filme vai seguir, que leva ao embate, está exatamente associada a isso. Superman, um alienígena super poderoso, que nesse sentido gera não só, né, a admiração de alguns, mas principalmente desconfiança de milhares. E nesse bolo está o Batman em função dessa experiência, né, seu prédio entrando em colapso e milhares de seus empregados morrendo. Aí deixa eu voltar à ideia do caminho do herói. O Superman ele precisa fazer o caminho do herói para se tornar realmente uma figura heróica, importante, admirada e principalmente confiável ali naquela história, ali naquele ambiente ali nos Estados Unidos. Então, se no Man of Steel ele gera desconfiança, né, já no Batman vs Superman ele precisa fazer esse caminho. E aí entra a questão do próprio sacrifício que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Voltando um pouco para o Batman, né? Outro aspecto do roteiro que tenta dar um background pro Batman é a própria morte do Robin, né? Quando você tem aquela sequência em que ele está na Batcaverna, ele olha pro uniforme, né, pichado, com pichado pelo Coringa, a ideia do diretor é dar um background pro personagem. Até porque o Batman de Batman vs Superman é um Batman que já tem uma história, um Batman veterano. E aí, e o interessante, né, outra coisa que reclamaram em relação ao filme, né, as pessoas que fizeram crítica, o Batman está mais violento, o Batman tem armas, né, tanto na sua nave quanto no Batmóvel. Ele fala isso com o Alfred, ele fala assim, o Alfred faz uma observação, falando, os tempos mudaram, né? Como quem diz assim, você está mais violento, né? E ele fala assim, eu mudei porque os tempos mudaram.
Então, se você tem uma ameaça maior na concepção do Batman, que é o Superman, ele tem também que se tornar um pouco mais agressivo. E você percebe que assim, essa agressividade ela está muito associada ao enfrentamento com aqueles mercenários. Então, assim, ele bota para quebrar realmente nos mercenários naquela perseguição do Batmóvel. Mas fora isso, lá no Resgate, a Martha Wayne, por exemplo, você não vê, quer dizer, você tem até uma violência que é muito associada ao Batman Arkham City, por exemplo, né, que é aquela porradaria do videogame. Então, nesse sentido, ele está mais violento, sim. Mas essa violência, ela é meio que explicada nessa fala, né? Os tempos mudaram. Por que os tempos mudaram? Porque você tem uma ameaça maior, que seria, na concepção dele, o super-homem. Então, é necessário, nesse sentido, que os vilões, os bandidos, continuem temendo o Batman. E já que você tem uma força maior que seria o Superman, ele precisa continuar sendo um Batman a ser temido. Para ele ser um Batman a ser temido, ele precisa ser mais violento. Aí, nesse sentido, ele marca, né, os bandidos lá, queima com a marca do morcego, etc., né? Exatamente por conta dessa situação. Agora existe um maioral no pedaço que seja o Super-Homem e o Batman precisa continuar a se fazer temer. Bom, em relação ao filme em si, ao final, quando a Trindade se reúne, né, eu vou dar um spoiler que representa o final, o fecho do filme, né? Quando os três estão enfrentando o Doomsday, o Apocalipse e o Super-Homem morre, esse é o fechamento do caminho do herói. Ele se sacrifica pela humanidade, ele se sacrifica por uma causa maior, ele enfrenta o Doomsday e acaba morrendo. Então, assim, a morte do Super-Homem nessa produção acaba tendo dois sentidos ou finalidades básicas. O primeiro ligado à continuidade da história. Seria o seguinte, se vai se rodar Justice League, é necessário então que o Batman seja o líder. O Batman vai ser o formador dessa equipe. Então, se o Super-Homem tivesse ainda, né, por perto, naturalmente, por ser mais forte e poderoso, ele seria o líder. Como não existe o Super-Homem, ele está morto ou está hibernando, ele está numa espécie de coma, óbvio que o Superman vai voltar. E é interessante como as pessoas ficaram paus da vida devido a esse final, né? Quem viu o filme não gostou muito, alguns não gostaram do fato do Superman ter morrido, mas ele lembra que isso é um recurso para a continuidade da história. Ele tem que morrer para gerar essa necessidade da formação da Liga com a liderança do Batman. Outra coisa que justifica essa morte, como eu estava falando para vocês, é o caminho do herói. Ele se sacrifica e antes ele dividir opiniões. Agora você vai ter uma opinião que vai ser unânime em relação a ele. Ele nos protege, ele é nosso herói. Então a morte do Superman no filme representa um caminho de redenção que o torna realmente herói. Tá? Então essa é a ideia básica do Zack Snyder, né? No outro vídeo, eu até falei da questão do filme honesto, né? O filme ele te entrega o que ele propõe, e assim, uma confirmação dessa ideia está associada a uma notícia que eu li hoje na internet sobre Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida está sendo refilmado, algumas cenas estão sendo refilmadas porque o trailer te entrega um filme cômico, né? Um filme de ação, mas com muita comédia. Então, por conta disso, né, pela recepção que o trailer teve e pela percepção que os fãs tiveram de um filme que vai ter muita dose de comédia, algumas cenas estão sendo refilmadas exatamente para que o público receba, né, o filme que foi vendido no trailer, que seria um filme não só de ação, mas com muito mais comédia, etc. Um filme mais leve. A bilheteria do Batman vs Superman, a Origem da Justiça, já bateu até aqui 500 milhões de dólares. Então, uma bilheteria expressiva por pouco tempo. Então, eu acredito que ele chegue, ou se aproxime pelo menos a 1 bilhão de dólares. E o que se discutir em relação à bilheteria, não só seria o filme se pagar, e né, Hollywood, né, a indústria do cinema, a Warner, falava que para ele passar a dar lucro ele tinha que bater 800 milhões de dólares, já que ele custou entre produção e marketing 400 milhões, então ele já se paga, o filme já se pagou. Agora a ideia é gerar lucro. Do ponto de vista da crítica e até dos fãs, uma bilheteria expressiva garantiria a manutenção do segmento no cinema, né? Se discutia muito assim, a bilheteria tem que ser boa para manter o fôlego dos filmes de super-herói, para manter o segmento. Spielberg, por exemplo, falou que os filmes de herói já tinham se esgotado. Eu humildemente discordo, né?
Você tem muita coisa para fazer ainda em filme de herói. Hoje seria o ideal paralelo aos filmes dos grandes ícones, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e na Marvel, Homem-Aranha, Homem de Ferro, entre outros. Você trabalhar também os personagens secundários para que esse fôlego seja renovado, tipo um Deadpool. No caso da DC, né, Flash, próprio Aquaman, quem sabe aí o Lobo, entre outros, né? Então, um caminho para manter o fôlego e o interesse em relação aos filmes de heróis seria trabalhar os personagens secundários, porque você tem até mais liberdade para fazer filmes de menor orçamento, filmes mais engraçados, filmes que têm uma carga de comédia maior. Bom, eu me despeço aqui de vocês. A ideia, né, de analisar esse filme com spoilers é exatamente fazer essa discussão em torno do que está representando as ideias contidas no filme. Lembrando que o próprio Zack Snyder ele falou que assim a versão dele teria um corte maior de 3 horas, por isso que algumas cenas se resolvem muito rápido. Você percebe assim um pulo, né, na edição, e esse pulo ele vai ser corrigido por isso, esse anúncio dele, né, de que a versão de Blu-ray e DVD vai ser uma versão estendida de 3 horas, segundo ele, com cenas de mais violência. Vamos aguardar então. Até a próxima. Tchau, tchau.